E nós vamos iniciar então aqui, nesse livro, escrito pelo profeta Isaías, o profeta messiânico, que nesse mesmo capítulo, no capítulo 40, ele já prediz a vinda do Messias, a vinda de João Batista. Mas para essa noite o Senhor não me direciona ao verso 27. E o interessante é que quando eu começo a ler esse texto, o Senhor começa com uma pergunta: por quê? Por quê? Porque muito de nós, e aqui no primeiro verso lido, muitos de nós, nesse tempo, temos indagado a Deus. E hoje é uma noite de conversa de pai para filho. E o Senhor nos pergunta primeiramente: por quê? Por quê? Por que Jacó? Por que Israel? E dentro dessa mesma frase, você que conhece a Bíblia Sagrada, talvez também esteja se perguntando, irmã Kátia, Jacó é Israel, Israel é Jacó. E você deve ter se lembrado ao ler comigo esse texto de Jacó. Jacó, neto de Abraão, filho de Isaac, irmão gêmeo de Esaú, aquele que nasce agarrado ao calcanhar de seu irmão, aquele que é chamado então de usurpador, que usurpa a bênção do irmão, sim, Jacó. Só que aqui nesse texto o Senhor me revela que Jacó corresponde à nossa individualidade como seres humanos. Jacó sou eu e você. Israel hoje denota a igreja de Cristo. Jacó fala da individualidade, Israel fala da coletividade. Jacó fala eu enquanto carne, Israel fala a igreja de Cristo. Por que Jacó? Por quê? Por que indagas em teu coração, ó Jacó? O meu caminho está encoberto diante do Senhor. O Senhor está revelando que há no coração de alguém ou de alguns certas indagações. E eu venho nessa noite como profeta de Deus, pela palavra do Senhor, responder a você essas indagações. A pergunta que o Senhor nos faz: por quê? Por que que muitas vezes o nosso eu, o nosso Jacó, que já foi batizado nas águas batismais, mas que há em nós, em nosso coração, uma luta constante entre a carne e o espírito. E tem dias que nós acordamos e pensamos que aquele Jacó que foi morto e sepultado nas águas do batismo, de repente ele tende a ressuscitar, não é mesmo? E a pergunta do nosso coração é: Senhor, será que o Senhor não está vendo? Quando se pergunta, o meu caminho está encoberto diante do Senhor, é como se eu dissesse: Deus, será que há algo interrompendo as minhas orações? Como diziam os antigos assembleanos, parece que o céu está de bronze, parece que é uma coberta, uma superfície, um objeto que está separando o olhar de Deus para com a minha vida. Caminho aqui não fala simplesmente de um lugar onde eu piso, onde eu vou, onde eu irei, onde eu retorno. Não fala apenas de uma extensão de terra. Caminho fala do meu modo de proceder, da minha vida. Por que Jacó? Por que Israel? Você pergunta a Deus: Senhor, será que o Senhor está vendo o que eu estou vivendo? Como está sendo o seu caminho? Você está aí no seu coração indagando, irmã Kátia, você que não sabe como eu tenho andado. Tenho andado em meio a desertos. Os meus pés doem.
tenho andado em meio a pedregais, tenho andado em meio aos espinhos que abafam a minha vida. E por muitas vezes parece que as minhas orações não estão sendo atendidas. E o meu coração reclama ao Senhor: Senhor, o Senhor não está vendo? Se você se lembrar, lá no Evangelho de Marcos, Jesus certa vez pede aos seus discípulos para que atravessem o mar, dentro de um barco juntamente com Ele. Aqui já foi cantado a respeito disso. E no meio daquela grande tempestade, ventos, chuva forte, ondas grandes, os discípulos se desesperam. E Jesus está onde, igreja? Dentro do barco. Só que está adormecido. E sabe o que os discípulos fazem? A mesma pergunta que foi feita em Isaías capítulo 40, verso 27. Mestre, não te importa? Os discípulos não acordam Jesus carinhosamente dizendo: mestre, o senhor pode acordar? A coisa está ficando complicada aqui, né? Não, os discípulos indagam: mestre, o Senhor não se importa que nós vamos morrer? Tem gente aqui que passou tanta coisa já em 2025 e está se perguntando: Deus, será que o Senhor não está vendo que eu estou aqui? Eu oro e nada acontece, eu clamo e o céu está de bronze. Ei, eu venho da parte de Deus te revelar uma coisa. Isaías capítulo 43 diz: quando passares pelo fogo, eu estarei contigo. Quando passares pelas águas, elas não te afundarão. O fogo não arderá em ti, nem chama alguma. É necessário fé, é necessário crer. Mas ao invés de crer que Jesus está no barco, que Jesus está na fornalha, que Jesus está entre nós, o nosso coração tende a ficar duvidoso e perguntar: será que o Senhor não está vendo não, hein? Mais adiante no mesmo verso, o profeta Isaías diz que em nosso coração nós indagamos: o meu direito passa por despercebido diante do meu Senhor. Direito é uma prerrogativa, é algo que eu posso possuir ou exigir. E na nossa humanidade, como Jacós, a gente gosta de levar até a Deus dizendo: é meu direito. Não é mesmo, igreja? Nós passamos de crentes que se humilhavam perante a face do Senhor e clamavam: Deus, tem de misericórdia, porque sou pó e frágil. Para Senhor, é meu direito. Queremos colocar o Senhor contra a parede como se isso fosse possível. Queremos dizer: vou jejuar e orar, quero ver se Deus não faz. Cuidado, crente. Ele é o teu Senhor e tu és servo e barro. Aleluia! Quem és tu diante do Altíssimo, diz o Senhor. Quem és tu? Há uma parábola que eu amo, escrita nos evangelhos, que diz que havia uma certa viúva. E ela tinha uma causa importante. E na cidade daquela viúva havia um juiz que não temia a Deus e nem os homens. E aquela mulher dia e noite clamava: faz-me justiça, faz-me justiça. E um dia, de tanto ela pedir e clamar, aquele juiz lhe fez justiça.
Essa parábola não compara Deus com um homem ímpio e duro. Ela vem nos ensinar que se um homem ímpio, duro, que não respeita a Deus e nem os homens, é capaz de fazer justiça, quem dirá o Senhor teu Deus que te fez? Deus está te vendo. Deus está te contemplando. Quem puder acompanhar comigo, livro de Jó. O livro de Jó antecede aos Salmos. No capítulo 22, no 23, verso 10 diz: Ele sabe o meu caminho. Ele sabe o teu caminho. E se Ele me provasse, sairia eu como ouro. Quem aqui já entendeu esse verso? Muitas vezes nas nossas batalhas, nas nossas guerras, nós não entendemos e perguntamos: não está vendo? Não está contemplando, Senhor, o meu caminho? Não está enxergando a minha adversidade? Mas se tu me provastes, saio eu como um ouro. Há um tesouro excelente dentro de você. Mas para que esse tesouro não seja apenas uma pedra para ser jogada, um cascalho, ela precisa ser refinada. As nossas provações, igreja, têm um sentido, têm um propósito. A sua vida não é um acaso sobre essa terra. Toda a igreja sabe da minha trajetória com meu esposo, com as nossas filhas. Hoje, quando eu contemplo as minhas filhas, eu as vejo como um tesouro precioso. As suas adversidades e as suas provações estão forjando o seu caráter e o seu coração. Estão transformando o coração de pedra em coração de carne e colocando dentro do teu interior a presença do Altíssimo. Como um ouro. Quantos aqui querem refletir a glória do Senhor como um metal precioso? Aleluia. Aleluia. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Eu não sei quem fez essa indagação essa semana ou esse dia, perguntando a Deus: Senhor, que o Senhor não está vendo? E essa é a resposta para o teu coração. Ele te vê, Ele te contempla, Ele está contigo. E essa provação é para transformar algo que é bruto, algo que é pedra, em algo precioso. Aleluia! Só que aqui esse encoberto, igreja, ele tem uma exceção. Qual é, irmã Kátia? A Bíblia diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. Como assim, irmã Kátia? É exceção. A Bíblia diz: examina, pois, o homem a si mesmo. Somos pecadores? Sim. Mas nós conhecemos biblicamente aqueles pecados que devem ser confessados. Porque esses pecados fazem sim a separação entre nós e Deus. Então, irmã Kátia, se eu sondo o meu coração e pelo Espírito eu entendo que eu estou fazendo algo que não agrada a Deus, as minhas orações podem ser interrompidas? Sim. Porque elas fazem separação entre você e Deus. Então, se você se encontra nessa circunstância, te deixo um conselho: procure o pastor, o líder, confesse. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. A Bíblia também diz que aquele que confessa as culpas, os pecados, ele se cura. Então, se você não confessa, a chance de você repetir é grande, porque você não é curado. O
pecado causa uma doença, uma lepra espiritual na nossa vida. Então, quando ele é confessado, nós nos curamos e as nossas orações voltam a ser atendidas pelo Senhor. Mais adiante nós vamos ler no verso seguinte, verso 28. Não sabes, não ouvistes, que o Criador não se cansa e nem se fadiga? Interessante porque na mesma frase está escrito: não se cansa e não se fadiga. E muitas vezes a gente acha que cansar e fadigar é a mesma coisa, mas não é. Cansar, vou dar um exemplo prático aqui. Imagine que você trouxe o molho de chaves da sua casa até a igreja, e você não tem bolsos e você colocou aí no banco. Terminada essa reunião, o irmão que vai fechar a igreja está fechando a igreja, você entra no estacionamento, no seu carro. Quando você vai dar a partida, você lembra: esqueci a chave no banco da igreja. Você então sai do estacionamento, corre, vem até aqui, fala: irmão, ainda dá tempo, irmão, corre, pega suas chaves, volta de novo. Dependendo do seu potencial físico, você chega lá ofegante, você chega cansado, porque você correu. Fadigado é diferente. Fadigado é quando você não tem força nem para sair do lugar. É a falta de ânimo. E a palavra do Senhor está nos afirmando que aquele que nós servimos, aquele que era o príncipe da paz, Jesus o Cristo, o Messias, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus forte, o soberano, o Criador de céus e terras, não se cansa, nem se fadiga. E novamente é uma pergunta: você não ouviu dizer isso? Você não sabe? Você tem se esquecido de quem o seu Deus é? Nós andamos preocupados, igreja, com tantas coisas, que temos esquecido de quem é o nosso Senhor, do que Ele faz, do que Ele pode, de quem Ele é. Nós estamos esperando pelos homens, pelas oportunidades, pelas portas, mas nós temos esquecido de quem é o nosso Senhor e por quem devemos clamar. Aqui foi cantado: muitos confiam em cavalos, outros em cavaleiros. Por quê, irmã Kátia? Os soldados iam para as batalhas, e muitas vezes montados em cavalos, em grandes carruagens. Então se media a força do exército pelos cavalos. Mas o povo de Israel sabia que a força da guerra não estava no cavalo, a força na guerra estava no Senhor. Ei, igreja, coloque a sua confiança em Deus. A sua confiança não deve estar em pessoas. Elas vão frustrar as suas expectativas. Põe a tua confiança em Deus. No verso seguinte: faz forte ao cansado. Quem faz é Deus. Quem faz é Deus. Quem faz é Deus. Para de confiar no teu entendimento. Para de confiar na tua força, na tua expertise. Quem faz é Deus. É por isso que você está cansado. É por isso que as suas forças estão poucas. Não depende de você, depende de Deus. Não é pela força do teu braço, não é pela tua eloquência, não é pela tua fala. Não é. É pelo Senhor. E a palavra de Deus continua nos dizendo: Ele multiplica as forças
daquele que não tem nenhum vigor. Há um hino antigo que diz: alma cansada, não desespera, espera em Deus. Alma cansada, não desespere, espera. É um louvor que exalta essa dependência de Deus. Você que chegou aqui se arrastando espiritualmente, dizendo: irmã Kátia, eu tenho passado tanta luta. É na área espiritual, é no meu casamento, é com os meus filhos, é com o meu patrão. Eu estou cansado. Eu não sei se eu volto no próximo culto. É para você essa palavra essa noite. Ele dá força. Ele dá força. Levante as suas mãos. Ele dá força. Ele dá força. Ele te fortalece. Ele te fortalece, Arabaçô. Ele te fortalece. Ele dá força aos que estão cansados e aos que não têm nenhum vigor. Cristo te toma pela mão. Aleluia! Mais adiante, o próximo verso vai dizer assim, ó: os jovens se cansam. Em algumas traduções diz que eles desmaiam. E chega a ser antagônico, porque jovem corresponde a vigor, força. É um tempo da nossa vida que a gente tem coragem. Coragem para cada coisa. Se a amiga vai para casa, quer contar o que aconteceu, dá 2 horas da manhã, tá lá. Irmã, depois que passar os 30, nem te conto o que é uma noite mal dormida. Esse vigor, ó, vai sumindo. Jovem é um tempo de realizações, de projetos, de sonhos, de correr atrás, como se diz. Só que aqui a palavra do Senhor nessa noite está dizendo que estão cansados, estão desanimados, estão desmaiando, estão sem força. E você deve estar se perguntando: peraí, irmã Kátia, eu conheço a Bíblia. Lá em 1 João, capítulo 2, verso 14, diz assim: escrevo, pois, jovens, porque sois... Agora completa para mim. Escrevo, pois, jovens, porque... É a parte C do versículo. Escrevo, pois, jovens, porque sois fortes e... Toda a igreja, sois fortes e... Está faltando a parte mais importante do versículo. Você omitiu. De novo. Sois fortes porque... Está faltando. Quem aqui sabe a parte que está faltando, sem olhar no Google e sem consultar a Bíblia? Sois fortes, pois... Glória! Alguém aqui respondeu. A palavra de Deus permanece em vós. E já vencestes o maligno. Tem gente que entendeu. A palavra de Deus permanece. E já venceste o maligno. Sabe por que você é forte? Porque a palavra de Deus permanece em você. E aí você vence o maligno. Só que a gente está fazendo como é que nessa noite a gente fez. A gente acha que a gente é forte e já venceu o maligno, sem precisar da palavra. Aí a gente não dá conta não, igreja. Aí a gente desmaia, a gente cai, a gente desanima, a gente já não sonha mais com nada. Eu vou sonhar para quê, irmã Kátia? Deus não realiza nada que eu quero. Primeiro, Ele é o teu Senhor.
E a Bíblia diz que os planos deles são maiores que os teus, e os caminhos são mais altos do que os teus. Entrega o teu caminho ao Senhor, jovem. Confia. Com 17 para 18 anos, o meu pai teve 2 AVCs. Era época de vestibular. Sempre gostei de estudar. E eu vejo meu pai numa cama de hospital, sem falar, sem andar, prostrado. Meu pai, obreiro da casa do Senhor, servia sem uma congregação. Certa feita ele andava 16 quilômetros numa bicicletinha azul. Hoje ele já dorme com o Senhor. E eu com aquela idade, cheia de sonhos, cheia de planos, vendo o meu pai, o meu herói da fé, aquele que me ensinou a palavra, deitado sobre uma cama, nem falar falava. Os meus sonhos, os meus planos se acabaram ali. Meu pai teve uma recuperação muito lenta e difícil. Muito difícil, igreja. E quando ele recuperou um pouquinho as forças, ele desejou mudar para o município de Niquelândia para morar numa fazenda. Porque ele dizia que na cidade ele parecia um passarinho engaiolado. Ele perdeu o movimento total do lado esquerdo do corpo. E eu então fui morar no município de Niquelândia, a 45 quilômetros de Niquelândia. E ali parece que os meus sonhos tinham se acabado. E eu subia para um monte. Hoje meu irmão é pastor lá e ele ora nesse mesmo monte. E simbologicamente, não estou falando que isso está na Bíblia, eu peguei 12 pedrinhas e fiz um altar. E lá naquele lugar eu clamava ao Senhor e dizia: Deus, eis-me aqui, Senhor. Só eu, o campo, as pedras daquele lugar. Foi lá naquele lugar que eu orei pelo meu esposo que está sentado naquele banco. Foi lá naquele lugar que eu orei pelas minhas filhas que eu nem imaginei que eu teria. Foi lá naquele lugar que eu orei para ter um diploma de faculdade. E o Senhor hoje atendeu todos os meus sonhos. Aleluia! Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Falo isso de peito aberto. Eu tenho um marido crente, obreiro, temente ao Senhor. Tenho 2 filhas lindas. Ganhei uma família. Quando ganhei o meu marido, meu sogro está sentado ali. Confia em Deus, jovem. Confia em Deus, jovem. Confia em Deus. Leia a palavra. Creia no que a Bíblia te diz. Eu sou uma improvável. Estudei em colégio público a minha vida inteira. Família simples. Um pai doente. E o Senhor mudou a minha sorte. Não sou de contar a minha vida enquanto prego. Não sou de falar sobre mim, porque eu não vim aqui falar sobre mim. O meu testemunho é apenas para te dizer: ei, o teu Senhor vive. O teu Senhor vive. E Ele reina. E em breve se levantará em teu favor. O Senhor é contigo, crente. Tira, pois, esse desânimo do teu coração. Tira, pois, essas dúvidas. Não vai ser do teu jeito, não vai ser do teu tempo. Não vai ser da tua maneira. Vai ser da maneira dele. E vai ser infinitamente mais do que você tem planejado. Aleluia. Último verso. E eu concluo. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fadigam. A águia é um pássaro lindo. É o meu pássaro favorito. As asas da águia têm mais de 2 metros de largura. E sabe o que é interessante, jovens?
A ciência fala que a águia, ela sobe muito alto, muito alto. E ela encontra então correntes de ar quente. E quando ela encontra essa corrente de ar quente, essa corrente faz com que ela suba ainda mais rápido, sem depender da força dela mesma. Ela não vai precisar mais abanar a asa. Por quê? Porque a própria corrente de ar quente a eleva. Quem vai impulsionar as suas asas é o Espírito Santo. Quando você entrar em lugares altos, o próprio Espírito te dará a velocidade que você necessita. E a visão da águia é uma visão biocular. Ela tem uma visão privilegiada a 3 quilômetros de onde ela está. Não, a águia nessa parte, nessa altura, ela não depende de si mesma. Ela sabe que ela só precisa encontrar a corrente certa, o vento certo. Não é, novamente afirmo, você, as suas habilidades, as suas atribuições, as suas qualidades, que vai te dar velocidade. Você tem que estar na atmosfera do Espírito Santo. A equipe, se puder cantar um hino, louvor. Aí, você vai correr e não vai se cansar. Você vai caminhar e não vai se fadigar. Com a permissão do pastor, pode ficar de pé, pastor da igreja. Igreja, nessa noite, eu peço a todos vocês que estendam as mãos em direção aos jovens. É um culto de jovens. Para que esse cansaço aqui revelado pela palavra, esse desânimo, se transforme em ânimo, em força, em determinação. Que eles passam a estar em lugares altos, envolvidos pelo poder do Espírito Santo. Assim como uma águia voa além das adversidades. Ore, igreja, pela vida de cada jovem que aqui está. Irmã Kátia, mas estão poucos. Poucos são os chamados. Poucos são os escolhidos, igreja. Não é número. É quem Deus vê neles. Deus não precisa de muitos. Deus precisa de gente comprometida com a palavra dele. Deus não precisa só de número. Não estou dizendo que o Senhor não pode alargar e fazer crescer. Não é isso. É que os que estão aqui nessa noite, eles vão receber sobre a vida deles a oração da igreja. E a oração de um justo pode muito efeito. Agora imagina quantos justos tem aqui. Vocês vão ter agora uma cobertura espiritual sobre vocês. E todo o cansaço, toda opressão sairá no nome de Jesus. Feche os seus olhos, levante suas mãos. A igreja ora. Jesus, quer falar o teu nome. Aqui estão os teus filhos, Senhor. Sobre cada mente e coração. Oh, Pai, a tua palavra foi pregada. Porque eu sei que a paz tua em palavra tua presença. Que faz, Jesus. É pela eu tua falo, palavra, Jesus. É por ti, Jesus. Vai trazendo um renovo, Senhor, sobre a vida desses moços. Vai sarando feridas, Jesus. Vai dando vida nova.
até ver todo vício se quebrar, declarando que há esperança e liberdade. Vai trazendo renovo. Eu falo Jesus, 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 Jesus.